E a semana que vem, a presidente Dilma Rousseff vai estar fora do Brasil. Mas você sabe para onde ela vai e o que vai fazer? O Jornal da Cultura antecipa. A presidente brasileira vai estar em Nova York, nos Estados Unidos. Dilma Rousseff será a primeira mulher em 65 anos a abrir a Assembleia Geral da ONU. A presidente brasileira deve cobrar uma maior participação dos países emergentes no Conselho de Segurança da ONU, no FMI e no Banco Mundial. Guerras e conflitos internacionais também serão discutidos. Dilma pretende defender a diplomacia e o diálogo nas crises internacionais, no lugar de ações militares, como no caso da Líbia. Ela terá encontros com presidentes do México, França, Nigéria, além do premier britânico David Cameron. Dilma também vai se reunir com o presidente Barack Obama e juntos vão anunciar uma parceria chamada Governo Aberto. Será um acordo bilateral em áreas que não tenham conflitos comerciais. Qual a importância para o Brasil dessa aparição semana que vem lá na ONU? Eu acho que é muito importante, né? Presidenta, né? Isso já tem uma marca importante. O Brasil está colocado nas relações internacionais com um novo papel. E eu acho que chegou a vez da Dilma falar um pouco mais sobre esse novo papel das relações internacionais. O Brasil é a bola da vez nesse sentido. Então, acho que essa é a importância do evento, no sentido mais geral. Olha, gente, só aqui voltando à matéria do shopping, o Emilson pergunta aqui, se você é Estado e eu lhe peço autorização para construir um shopping, é você que tem que me dizer se há esse perigo. Quer dizer, você tem que... Ele está devolvendo, né, a responsabilidade. A responsabilidade. É. Bom, aí a presidente Dilma Rousseff deu posse hoje ao novo ministro do Turismo, Gastão Vieira. Gastão Vieira, do PMDB, assumiu o Ministério do Turismo no lugar de Pedro Novaes, que pediu demissão depois de ser envolvido em uma série de denúncias de mau uso do dinheiro público. No discurso de posse, disse que quer integrar o ministério com programas do governo, como o Brasil Sem Miséria e o Pronatec. E em nenhum momento fez qualquer referência ao antecessor. Assustadíssimos, né? Muito assustado, recebi o seu convite para fazer parte do seu governo. E foi a primeira vez, presidenta, que eu acho que o medo facilitou a decisão. Eu estava com tanto medo que nem que eu quisesse eu poderia dizer não para a senhora. Quem é ele, afinal? O técnico de turismo, a gente sabe que ele não é. Ele foi secretário de Educação no Maranhão. Ele tem uma história importante até na área educacional, tem participado muito na discussão do Plano Nacional de Educação. Embora vinculado ao Sarney, ele tem uma história um pouco mais, digamos, independente desse ponto de vista. Eu acho que, de fato, ele não era o preferido da bancada do PMDB majoritário. Por isso que ele ficou surpreso. Agora, o Novaes quer voltar ainda na ONU, né? Eu quero voltar na ONU. Da presidente. Porque um aspecto importante, eu acho, o Patriota, essa semana, o ministro das Relações Exteriores, deu uma declaração dizendo que o Irã não merece confiança total na questão do armamento nuclear, no seu programa nuclear. E a Dilma provavelmente fará, nesse pronunciamento da ONU, uma alusão à questão palestina. Os palestinos pretendem submeter a essa Assembleia da ONU agora, a condição de reconhecimento deles como um Estado, né? E Israel extremamente contra. Então, a Dilma está pré-anunciando que na quarta-feira, no seu discurso, fará alusão a isso, apoiando a pretensão palestina. Então, eu acho interessante nós observarmos como é que nessa nova quadra das relações internacionais do Brasil, a Dilma está dando essa semana 2 sinais. Dá um pró-Estados Unidos, dizendo que o Irã não é confiável, certamente para criar um biombo mais favorável para uma posição anti-Estados Unidos e anti-Israel, que vai ser o apoio à pretensão palestina, que é mais do que legítima, e a gente tem discutido isso aqui. Então, o Brasil está jogando em duas pontas na questão do Oriente Médio, pegando um ponto sensível para os Estados Unidos e se mostrando simpático aos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, pegando um ponto sensível à posição oposta, ao mundo árabe e tal, que é o pleito palestino em relação ao seu Estado. Olha, seguindo aqui na política local, nós falamos agora de PSDB e PT, tão longe, tão perto. A aproximação da presidente Dilma Rousseff com o PSDB de São Paulo tem chamado a atenção, sobretudo porque os dois partidos parecem sempre em lados opostos. Mas isso não é bem assim. As duas legendas têm afinidades históricas.
Antes do surgimento do PT e do PSDB, os políticos que viriam a comandar as legendas estavam unidos na luta contra o regime militar. Caminhariam juntos ainda na luta pela anistia política e na campanha das diretas já. Lula foi um dos cabos eleitorais de Fernando Henrique Cardoso, quando este disputou a prefeitura de São Paulo em 1985. O sociólogo perdeu para Jânio Quadros. No final da década de 80, a partir de uma dissidência do PMDB, surgiu o PSDB, definido como de centro-esquerda. Os tucanos viriam a engrossar a oposição, até então encabeçada pelo PT, criado anos antes com o apoio dos intelectuais de esquerda, da Igreja Católica e principalmente do sindicalismo. Nas primeiras eleições diretas para presidente em 89, vencida por Fernando Collor, Lula recebeu o apoio maciço dos tucanos no segundo turno. Em entrevista ao Roda Viva em 92, o então senador do PSDB, Mário Covas, explicou o apoio a Lula. É evidente que muita gente que votou conosco não queria essa solução. Eu às vezes até pergunto para as pessoas, mas você queria o quê? Que a gente apoiava o Collor? A partir daí, PT e PSDB protagonizaram disputas importantes para cargos majoritários. Mas isso não impediu as alianças municipais. Só em 2008 foram 1.058 coligações em todo o país. Embora Lula e Fernando Henrique não tenham perdido o contato, chegando a viajar juntos ao exterior, foi a presidente Dilma quem decidiu se empenhar na aproximação com o PSDB. Veio a São Paulo 2 vezes em menos de um mês. Prometeu recursos para projetos do governador Geraldo Alckmin, como o Ferroanel Metropolitano, e viajou ao lado dele pelo interior em inaugurações de obras federais. Recentemente, a revista Isto É relatou uma longa conversa por telefone entre a presidente Dilma e Fernando Henrique Cardoso. FHC agradecia a carta que recebeu da presidente com cumprimentos pelos seus 80 anos. Ele diz: "Fiquei extremamente feliz e aproveito para dizer que também admiro sua trajetória." E Dilma responde: "Meu querido, não disse nada que você não merecesse." Olha, as imagens aí são muito fortes, né? E apesar que você quer fazer uma correção de alguma Não, teve um detalhe ali só, que está muito boa a matéria, muito bem feita, mas é que o apoio do Lula ao Fernando Henrique não foi à prefeitura. Foi quando o Fernando Henrique saiu ao Senado em 78. Foi antes, quer dizer, o Lula ainda era antes da grande greve de 79, o Lula já era um sindicalista em ascensão, mas não era o grande sindicalista Lula ainda, e ele apoiou o Fernando Henrique para o Senado, quando o Fernando Henrique foi suplente do Montoro para o Senado em 78. Agora, Novaes e Abruzzo, por que o PT e o PSDB ficam nesse desencontro, não investem tanto na relação, vamos dizer assim? Olha, esses dois partidos são o que de melhor se produziu na política brasileira depois da ditadura. São dois partidos, na verdade, de corte, digamos assim, muito amplamente falando, de social-democratas, não é? Só que o PSDB não tem lastro sindical, que é a marca do movimento social-democrata, mas tinha e tem ainda uma opinião pública de classe média favorável, progressista. E o PT com uma forte pata sindical e herdou movimentos sociais que depois se diluíram no processo de burocratização do próprio partido. Esses partidos hoje se dividem fundamentalmente por uma razão, porque a política se autonomizou da base material, a política virou uma gramática, um jogo entre políticos e, portanto, onde um está, o outro não pode estar. E cada um arregimenta o que há de pior para derrotar o que há de melhor. Se eles se juntassem, como o Alckmin e a Dilma estão fazendo, por que é interessante ver o que o Alckmin e a Dilma estão fazendo? O Alckmin e a Dilma estão fazendo o seguinte: eles entenderam que eles são muito parecidos e que, em projetos específicos, eles vão caminhar juntos. Porque nenhum dos dois está disputando nada um com o outro. É muito novo isso, né? Eles estão jogando, mas veja bem, isso é positivo do ponto de vista de projetos específicos, mas isso também mostra que está havendo falta de alternativa no Brasil. Está havendo falta de capacidade de polarização. Nós temos tantos problemas que certamente deveriam se traduzir em diferentes projetos políticos. Por que não se traduzem? Porque é um jogo de políticos com políticos. Quando esse jogo beneficia o povo? Quando há projetos específicos, se eles se juntarem é melhor.
Mas o problema é o seguinte, será que esses projetos específicos são o projeto de nação que interessa? São o projeto de país que interessa? Para nós sabermos isso, eles teriam que mostrar diferenças. E aí não são eles que vão mostrar, porque eles são mesmo parecidos. Vai ter que fugir outras forças, a sociedade brasileira tem que se mexer. Uhum. Você acha que é Não, por eu aí? acho que eu ia comentar que boa parte da divergência e da briga do PT e PSDB tem a ver com 3 fatores. Um fator geracional, são gerações que cresceram juntos na política e por alguma razão e por brigas e eleições não tem como agora, não conseguem agora se juntar. Eu estou falando sobretudo das gerações que construíram o PT e o PSDB, alguns já estão no fim da carreira, mas outros permanecem. Tem razões regionais de briga entre o PT e o PSDB, alguns lugares, seja porque um foi governo ou oposição, não se resolve ainda. E acho que um terceiro ponto importante é que, na verdade, o PT pegou um pouco da agenda da era Fernando Henrique, acrescentou outras coisas e o PSDB está perdido. Acho que essa é a minha sensação. Quer dizer, não ter um projeto alternativo é ruim até para se juntar, não para se separar, na verdade. Veja, o que o Abruzzo está falando é muito interessante. Veja, as 3 razões que ele deu são basicamente razões do mundo dos políticos. Sem dúvida. Questão geracional, né? Brigas regionais. Brigas regionais, né? E a dificuldade de um projeto claro deles em relação ao que? À realidade. Uhum. O que falta para que haja uma diferença de projetos no Brasil? A base material voltar a ser representada na política, e ela não está representada. Tanto é que você olha, a reforma política que eles estão propondo é um monstro. Quer dizer, é uma junção de 2 sistemas, é um hibridismo absurdo, mas isso não é o tema de hoje, infelizmente não podemos prosseguir. É verdade, a gente tem que ir para o intervalo. A seguir, rebeldes agora representam a Líbia na ONU, as últimas apresentações da ópera Rigoletto no Municipal em São Paulo.